Olá pessoal, meu nome é Gabriel Pereira, sou coordenador do curso de Arduino pela Clarify e neste vídeo eu vou apresentar a vocês como transformar uma fonte ATX de computador antiga, usada, em uma fonte para teste de seus protótipos com Arduino. Antes de iniciar, gostaria de agradecer ao apoio e patrocínio da Mamute Eletrônica, uma das melhores lojas de São Paulo para compra de componentes, principalmente voltados à robótica e Arduino, etc. Bom, vamos lá. Antes de iniciar, algumas considerações. Para esse projeto eu vou utilizar aí uma fonte ATX usada. No meu caso eu não tinha uma disponível em casa, então eu adquiri uma, paguei R$20. No meu caso, a fonte ela já tem um liga-desliga. Caso a sua não tenha, eu vou apresentar pontualmente aonde vamos colocar um botão liga-desliga para controle, para ligar e desligar a sua fonte. No meu caso não vou utilizar. Vou utilizar também um LED vermelho com resistor para poder indicar se minha fonte está ligada ou desligada. E vou utilizar alguns conectores bananinha aí. Então eu comprei aqui 4 vermelhos, um preto para fazer o aterramento, ground, e 4 vermelhos que seria mais 3.3 volt, mais 5 volts, mais 12 volts e menos 12 volts. Menos 12 porque se eu ligar menos 12 com mais 12 eu vou ter uma diferença referencial de 24 volts, então eu tenho aí uma fonte de 24 volts. Antes de iniciar, dê uma olhada na sua fonte, na parte inferior, ela vai ter a legenda. Então perceba que no meu caso eu tenho o output e eu tenho mais 5 volts com uma saída de até 45 amperes e eu tenho também o mais 5 volts SB, que tem uma saída de até 2.5 amperes. No meu caso, eu vou utilizar o mais 5 volts, que tem uma maior amperagem, pois se você for fazer um teste aí em um projeto que demande de muita corrente, 45 amperes é uma corrente bem legal. Principalmente se você for fazer um projetinho com Arduino aí, por exemplo, que você utilize muitos servos motores. Servo motor normalmente chega a consumir quase aí 1 ampere de corrente cada um, então se tiver muitos, 2.5 amperes já fica muito pouco. Bom, se você olhar o conector ATX da sua fonte, para que a sua fonte ligue, né, apesar dela estar ligada na tomada, e no meu caso estar ligado o botãozinho lá atrás, para que ela funcione você vai ter que jampear esses dois fios, o verde com o preto, sempre olhando o grampo da ATX para cima, o verde com o preto. Esse meu verde está meio desbotado aqui, mas é para ser o verde. Se eu jampear esses dois, a fonte vai ligar. Vamos testar? Vou ligar minha fonte à tomada. E com o conector ATX, fazer um jumper aqui do fio preto ao fio verde. Então tá lá. Já vimos então que a fonte funciona. Esse coolerzinho tá fazendo um pouco de barulho, tá chiando. Depois eu vou substituí-lo. Pelo menos já sabemos que a fonte funciona. Com o auxílio de um alicate de corta-fio, corte todos os tarapes aí que tenham segurando o chicote, só para facilitar a nossa vida. Eu já removi alguns, vou remover os demais agora. Já é o suficiente. E com o auxílio de uma chave Phillips, vou remover então a tampa da nossa fonte. Pronto. Agora vou soltar aqui esse
prendedor dos cabos aqui. Vou deixar os fios soltos aí para facilitar a minha vida. Olha lá. Então perceba que se você olhar na placa, você terá a descrição de cada saída de tensão. Então perceba que 5 volts os vermelhos aqui, os pretos aqui é o ground, e assim você vai ter a descrição de todos eles. Por padrão, os laranjas são 3.3 volts, os amarelos são 12 volts, pretos ground, que seria aterramento, e 5 volts vermelhos, tá? Eu ainda vou estar utilizando aqui o menos 12, como eu citei anteriormente, que normalmente é um fio roxo, então vou ter que procurá-lo aqui dentro da minha fonte. Vou manter aí quase que um palmo de fios aí, e posso cortar todos os cabos do chicote por aqui com um alicate. Então vamos lá. Tá lá, decepei o chicote. Esses fios aqui você pode jogar fora, ou pode utilizar os fiozinhos depois para uma aplicação futura, você que sabe. Então está lá. E destes fios eu vou manter pelo menos uma via de cada, então vou olhando as tensões lá. Como eu citei, amarelo 12, laranja 3.3, vermelho 5 volts positivo, preto ground. Então vou remover aí com o auxílio da chave Phillips essa placa da fonte e vou manter pelo menos uma via aí, um fiozinho de cada uma das tensões. Então, soltando a placa. Na parte inferior, com o auxílio de um ferro de solda, vou remover aí os fios excedentes, mantendo aí, como eu citei, uma via de cada uma das tensões aí. Com o auxílio do meu ferro de solda, vou soltar aqui os fios. Bom, pessoal, como eu citei, com o auxílio do ferro de solda vou remover aí os fios. Então eu escolhi aqui as vias que eu vou manter. Passei aqui pelos furinhos de fixação da placa para eu saber, né? E decidi manter aí 2 grounds, 2 IND e 2 positivos 5 volts, tá? Porque um parzinho de ground com 5 volts eu vou usar para alimentar o meu LED aí, que é o indicador se a fonte está ligada ou desligada. E com o auxílio do ferro de solda, eu vou remover todos os demais.
Então removi todos os aterramentos e da mesma forma eu vou remover todos os demais. Bom pessoal, como eu citei então, com o ferro de solda removi todos os demais fios. Ficou aí um pequeno rabicho, tá? Uma viazinha de cada, lembrando que mantive 2 ground e 2 5 volts positivos, só para poder ligar depois o nosso LED. E tome cuidado para você não soltar a solda daquele fio verde lá inicial, que é o fio que vai ligar a nossa fonte quando ligá-lo junto ao aterramento. Próximo passo então, já que a fonte já está pronta, próximo passo então vai ser trabalhar a carcaça aí, para que nós possamos acoplar aí os plugs bananinha. Vou fazer a medição do meu conector aqui. Então olha lá, tem aí 8 milímetros cada um dos meus bananinhas. Então vou precisar furar essa carcaça com furos de 8 milímetros, pelo menos aí 5 furos, né? E também um furo de 5 milímetros para o LED. Com auxílio de uma caneta e régua, vou fazer a medição e posteriormente vou fazer a furação. Então pessoal, como citei, fiz as marcações aí com uma caneta, tudo medidinho bonitinho. No caso, os meus conectores bananinha tinham aí 8 milímetros de diâmetro. E o LED, um LED padrão tem 5 milímetros. Você ainda pode ter o LED de 3 milímetros ou de 10 milímetros. Estou usando um LED padrão 5. Então fiz um furo aqui com 4,5. Posteriormente eu vou colar esse LED com cola quente. E os 5 furos aí de 8 milímetros para alojar os conectores bananinha. Eu vou colocá-los então. Vou deixar aqui o meu ground por último. E vou ligar posteriormente, vou ligar sequencialmente. Então, aqui vai ter o indicador do LED. Ground 3.3, 5, mais 12, menos 12. E agora trazendo a fonte. Agora vou soldar esses cabos aí nos pinos, respectivamente. Este cabo verde é o que liga a nossa fonte. Então este cabo em específico, vou ligá-lo juntamente com o aterramento. Vou pegar um dos 2 grounds aqui.
E esse verde tem que ter o ground aí em comum para que a fonte ligue. Feito isso, prendê-lo no meu plug bananinha. Posteriormente passar o estanho. Só um detalhe aí, que isso já é uma chatice minha. O pessoal que já fez aula comigo sabe que eu sou bem perfeccionista. Eu comprei aqui um pouquinho de espaguete termorretrátil. Então eu vou utilizá-lo aí para fazer um chicotinho bonitinho. Bom, vou finalizar esse chicotinho. Bom, pessoal, então como citei, fiz a ligação aí do chicotinho sequencial. O preto, juntamente com o verde, que é o que faz a ligação da nossa fonte. No primeiro bananinha, no preto, fazendo o ground. No segundo, o primeiro vermelho aí, o laranja, que seria 3.3 volts. No terceiro, o vermelho, 5 volts. Seguido do amarelo, 12 volts positivo. E azul, aí, fazendo 12 volts negativo. Ainda me sobra um ground e um vermelho, 5 volts, que é onde eu vou ligar o meu LED aqui posteriormente. Então está feito, e com o auxílio do ferro de solda, vou soldar esses terminais aí. Já passei os espaguetes termorretrátil aí também, né? Não pode esquecer deles. Então vou soldar esses caras aí. Feita a solda, passar o espaguete. Bom, finalizei aí os espaguetes termorretrátil, já os esquentei, então já reduzi eles. Peguei o LED com o resistor e já soldei o resistor à pata positiva aí do LED. Bastando agora só soldar aí o ground e os 5 volts positivo que eu deixei aí a mais neste LED e posteriormente colar o LED neste furinho com cola quente. Vamos lá. Então finalizei a solda do LED com o resistor e os fiozinhos. Fiz a colagem aqui deste LED na carcaça com cola quente e agora vamos fechar a fonte. Então finalizei o fechamento aí da nossa fonte. Tive um pequeno problema aqui, no caso do -12, ele acabou pegando no ventilador, eu não calculei isso, então tome cuidado na hora que você for fazer a sua, para não pegar o espaço do ventilador. Eu dei esse azar, acabei não vendo essa possibilidade. Então eu removi aí o conector bananinha e deixei o fio solto lá dentro. Caso eu queira utilizar mais para frente, eu posso pôr isso em uma saída mais para cá, enfim. Posso colocar essa saída em um outro local para usar aí uma fonte de 24 volts. Tá pronto o projeto, então vamos testar. Ligar ela na tomada, ligar a chavinha dela.
Nosso LEDzinho já indica que está ligada. E se eu pegar aqui o multímetro com a ponta de prova, olha lá, 3.3 volts mais ou menos, 5.2, 5 volts, né? E 12 volts aí. Se tivesse o 12, menos 12 aqui, eu teria uma fonte de 24, um com o outro. Infelizmente tive esse probleminha aí, mas o desenvolvimento está concluído. Por hoje é só, espero que tenham gostado, um abraço, dá um curtir no vídeo, se inscreve no canal e até mais, tchau!